porque a gente define essa condição. No Thiago, da Gabriela, nós vamos apresentar uma proposta de programação de algoritmos de aprendizado de máquinas para sistemas temporais de plataformas de petróleo. Bom, as plataformas fixas de petróleo, a sua estrutura, ela consegue manter a estabilidade da plataforma. Mas com o avanço com a escassez das baterias rápidas, né, e com a alta demanda, a maior demanda do petróleo, foi necessário procurar petróleo em maiores profundidades. E com isso, a gente utiliza as plataformas flutuantes. Bom, aí tem a evolução, né, desde as plataformas fixas, que são usadas nas baixas profundidades, até as plataformas flutuantes nas baixas profundidades. Para manter a estabilidade das plataformas flutuantes e a flutuação delas, a gente utiliza o sistema de ancoragem, que liga o fundo do mar com a plataforma. E isso tem através de cabos e dutos. Aí eles têm o objetivo de minimizar os efeitos ambientais, como tempestades, intempéries, marés. Para configurar esse sistema, a gente utiliza a tração máxima, né, que cada cabo deve suportar. Isso por meio de experimentos. Só que isso demanda muito tempo computacional. Então, a nossa proposta é produzir um programa que retorne dados parecidos com esse, trações parecidas com essa, só que em tempo menor. E aí a gente utilizaria o aprendizado de máquinas. A técnica de aprendizado de máquinas é muito parecida com a aprendizado humana, ou seja, por meio de exemplos e prática mesmo. Então, a gente, quando cria um programa, tem que rodar nele um conjunto de dados de treinamento para o algoritmo se acostumar o suficiente com esses dados e tê-los como base para se relacionar com qualquer outro dado que a gente jogue nele. Depois de utilizar os dados de treinamento, o algoritmo generalizado suficiente, estiver pronto para generalizar o suficiente, a gente tem que jogar os dados de teste para conferir a eficiência do programa. Na aprendizagem de máquinas, nós temos que definir dois tipos de variáveis. As variáveis objetivos, que são o que a gente procura com o programa, que a gente pretende estimar. E as variáveis, que no nosso caso é só o tempo, até só no topo dos cabos de ancoragem. E as variáveis auxiliares, que são o que a gente vai jogar no programa para auxiliar no cálculo da variável objetivo. No nosso caso, são os movimentos da plataforma. O surge, que é para frente e para trás, o sway, para um lado e para o outro, rises, para baixo, para cima, e o pitch e o roll são de rolamento. O tipo de aprendizado de máquinas que a gente utilizou foi aprendizado baseado em instâncias, que também pode ser chamado de aprendizado preguiçoso, na verdade, ele apenas armazena e compara os dados que a gente joga nele. Ou de nearest neighbor, que seria vizinhos mais próximos, já que ele lida sempre com os exemplos mais próximos que a gente deseja. O mais simples, que é o que a gente usa no nosso algoritmo, é o KNN, nearest neighbor, que compara sempre buscar eventos mais próximos que a gente precisa. Em geral, ele funciona bastante. Em geral, faz com o K entre 5 e 10. A gente usou o K entre 1 e 10 para pesquisar mesmo. Uma das vantagens do aprendizado baseado em instâncias é que ele é de simples implementação e, em geral, tem bons resultados. Quase sempre tem bons resultados. Em compensação, para dados extremamente grandes, o número de dados extremamente grande, pode ser ligeiramente
nada exorbitante. Uma decisão pequena. A linguagem de Python foi criada para agilizar o processo de criação e de manutenção de algoritmos, de códigos. E ele é muito útil porque funciona em várias plataformas, como Windows, Linux e outras. E é um dos pontos que não precisa pagar para ter, não precisa pagar por mês e tal. E ele é muito bom porque é de simples compreensão, leitura e aprendizagem. Então, mais gente pode usar. E é um dos poucos também que não precisa de compilação para código binário. Você utiliza ele direto. Bom, eu vou passar agora para a implementação do nosso algoritmo, que no caso é colocar em prática o nosso programa. Bom, a gente tem um universo de dados de 3.600 conjuntos de dados, no caso 6 movimentos daquela plataforma, como ela diz, e a tração, que é o que a gente quer estimar. E aí, lá naquela primeira função, a gente cria uma matriz em que cada coluna seja um dos 6 movimentos e a última coluna a tração. Então, cada linha dessa matriz vai conter 6 valores de movimentos e a tração relacionada a esses valores. Depois disso, a gente calcula o máximo e mínimo dessas colunas, né? Para a gente precisar depois. Bom, esses dados que a gente usou 2 terços desses dados, que foi o dado de treinamento, para compor essa matriz. Agora a gente vai usar 1.200 dados, que é o restante, para compor os dados de teste. A gente vai testar o nosso programa. E aí o que a gente faz? Vão estar dispostos também com 6 movimentos e uma tração. A gente guarda essa tração e pega os 6 movimentos. E coloca e cria uma lista que a gente vai usar como entrada. E aí agora o nosso objetivo é calcular essa distância, essa lista de teste, para todas as linhas daquela matriz que a gente fez de treinamento. Porque aí a gente vai poder comparar para ver qual daquelas linhas está mais próximo a esses 6 movimentos que a gente tem. E como a gente faz isso? Por exemplo, em uma daquelas linhas da matriz N, a gente tem um dado para o movimento search. E aí a gente pega esse dado, diminui do movimento search da nossa lista